Olá, sejam bem-vindos ao Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, programa promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família. Uma série de videoaulas sobre temas relevantes como prevenção de doenças, autocuidado e orientações. Nesta edição, vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e formas de preveni-las. E o meu convidado é o Dr. Reinaldo Bonfim, que é médico infectologista, médico do trabalho e responsável pela saúde ocupacional da Associação Saúde da Família. Dr. Reinaldo, há pouco tempo se falava em DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas atualmente aparecem como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O que significa essa mudança? Bom dia, Fernanda. Obrigado mais uma vez pelo convite. De verdade, para o indivíduo comum não muda muito essa denominação. Mas foi um decreto de 2016 do Ministério da Saúde que alterou essa denominação de doença sexualmente transmissível, DST, para infecções sexualmente transmissíveis. A diferença é que nem sempre o contato resulta em doença e nem sempre quem passa a doença, a infecção para outra pessoa está doente. Eu vou pegar um exemplo da hepatite B. Tem gente que vive com o vírus da hepatite, é portador do vírus da hepatite B ou C durante muito tempo na vida, nem sabe que é portador do vírus da hepatite, tem uma relação sexual com outra pessoa e às vezes infecciona outra pessoa com aquele vírus da hepatite B e C, a outra pessoa fica infeccionada, você veja, nem sempre resultou em doença no primeiro e a gente não pode garantir que vai resultar em doença em quem teve a segunda contaminação. A mesma coisa, por exemplo, a AIDS, né? Tem pessoas que são portadoras do vírus HIV/AIDS por um longo tempo, elas sequer sabem que são portadoras, elas estão infectadas, infeccionadas, às vezes tem relação com uma outra, uma segunda, terceira pessoa, passa essa infecção para outra, mas às vezes a pessoa não desenvolve necessariamente a doença. Então, essa é uma diferença que é muito mais do ponto de vista de saúde pública, de tratamento, mas que para o indivíduo comum não tem diferença nenhuma. Uma vez infectado, doente ou não, a pessoa tem que procurar um serviço de saúde para fazer o tratamento adequado. Essa é a diferença. Não sei se eu fui claro. Suficiente, é isso. E doutor, quais são as ISTs conhecidas e o que elas podem causar? Olha, uma coisa que é um mito que as pessoas precisam saber é que uma IST, quando a pessoa se contamina com IST, aquela lesão que aparece no órgão genital, ou na boca, ou no ânus, aquilo na verdade não é a doença em si. Aquilo é a porta de entrada da infecção. Então, aquele é um sinal importante que a infecção, ele está lhe dizendo que a infecção entrou no corpo da pessoa. Mas, habitualmente, uma IST, o que ela vai buscar é um órgão importante do corpo para infeccionar. Veja a hepatite, ela vai para onde? Para o fígado. Veja o HIV/AIDS, ele vai para onde? Para o sistema imune, para o sistema de defesa do corpo. É isso que ele vai destruir. Uma gonorreia, por exemplo, uma blenorragia numa mulher, ela vai subir aonde? Ela pode ir lá na trompa, pode dar uma infecção e a mulher perder aquela trompa pela infecção. Ela fica estéril. Então, essa é a coisa mais importante que eu acho que a gente tem que ver. A porta de entrada de um IST não é a doença em si. E quando é que a gente desconfia que está diante de uma IST? Tem alguns sinais importantes para uma pessoa comum entender que está diante de IST. Se você tiver, por exemplo, uma íngua na região genital, seja dolorosa ou não aquela íngua, pode ser uma DST. Uma bolha, uma vesícula, como a gente chama, uma bolinha, parecendo que tem água dentro. Isso é um sinal de IST. Uma ferida na região genital ou na boca depois de um ato sexual, depois de alguns dias de uma relação sexual, aquilo pode ser sinal de IST. Corrimento vaginal, anal, corrimento é pus, aquela secreção que tem cheiro, aquilo é um sinal de IST. Então, se você tem uma verruga, aquilo é um sinal de IST. Isso é o mais importante que a pessoa tem que saber. Se você tem uma verruga, uma bolha ou vesícula, uma ferida, um corrimento, uma íngua, isso é sinal de IST. E as mais comuns que a gente tem, por exemplo, no caso do corrimento vaginal, a gente tem a gonorreia, a blenorragia, que é causada por uma bactéria. Não é? Uma ferida, uma úlcera, aquilo pode ser um sinal de uma infecção de sífilis. Não é? Aquilo pode ser sífilis. Uma bolha com água dentro, depois estoura aquela bolinha, faz uma feridinha, aquilo pode ser um herpes genital.
Então, o nome em si dessas doenças, uma íngua, pode ser um linfogranuloma venéreo, né? Quer dizer, os nomes às vezes são complicados, mas que é para a pessoa normal, para o indivíduo entender, o não médico, que não é da área de saúde, o mais importante é que ele identifique aqueles sinais que eu falei. Se tiver uma daquelas lesões na região genital, anal, oral, você pode estar diante da DST. Doutor, é comum um parceiro sexual de uma pessoa portadora de ST ficar sem tratamento? Como que dá para abordar essa questão com a pessoa portadora de ST? Olha, algumas questões têm que ser... hoje, as pessoas vão muito para balada, para pancadão, Tinder, encontra na noite, é como o dia a dia, as coisas acontecem hoje. Às vezes você também não conhece a pessoa. Às vezes tem gente que tem uma transa eventual numa relação e a pessoa some e você não tem contato com ela. Outra coisa comum acontecer é que quando você tem o diagnóstico, é muito difícil você abrir para o outro e dizer, olha, aconteceu, eu fui, tive um problema, procurei o médico, ele disse que eu estou com ST e pediu que a gente procurasse. Normalmente, quando a gente diagnostica um ST em uma pessoa, essa é a recomendação que o médico ou qualquer profissional de saúde tem que fazer. Você pegou ST de alguém. Você tem que procurar essa pessoa e comunicar para ela que você teve o diagnóstico da ST, porque essa pessoa precisa se tratar. E qual o motivo principal disso? Aquilo que eu falei. Essa ST não tratada vai gerar um problema de saúde grave no futuro. Eu não citei, por exemplo, a sífilis. A sífilis não tratada, parece que aquela feridinha que entrou ali, que sarou, a sífilis em 15 dias aquela ferida desaparece. Se a pessoa não tem um tratamento em 5, 10 anos, ela pode ter uma encefalite, uma infecção do sistema nervoso central. O foco final da sífilis é o sistema nervoso. A pessoa vai ter um problema de saúde mental que ela pode ficar como se ela tivesse uma psicose, uma doença mental, e às vezes o que gerou aquilo é sífilis. Então é fundamental que a pessoa que teve o diagnóstico de uma IST, ela comunique ao parceiro que ela teve que aquela pessoa precisa se tratar. Porque senão ela está também decretando para aquela pessoa que ela não comunicou que teve IST, um futuro às vezes sombrio. Isso é a importância de se comunicar para o outro. E o profissional de saúde tem que fazer isso que eu expliquei. Explicar o que é ST, o risco e por que tem que comunicar para o outro. E doutor, falando nesse risco, quais são as principais complicações de uma IST que não é tratada adequadamente? Olha, Fernanda, na resposta anterior eu já entrei em algumas, eu falei, por exemplo, das cifras, né? Já tinha citado anteriormente que, por exemplo, a gonorreia, ela, por exemplo, a blenorragia, na mulher, às vezes ela não dá o corrimento vaginal. Às vezes o bichinho sobe e vai lá para a trompa. Dá uma infecção na trompa, aquilo é cirúrgico. Ela perde a trompa e a trompa ela tem uma função que é o quê? O óvulo que o ovário libera, ele caminha pela trompa até chegar ao útero para encontrar o espermatozoide para a mulher engravidar. Se ela perde essa trompa e o óvulo não tem onde passar, é esterilidade. Ela vai ficar estéril. Então, por exemplo, a gonorreia dá esterilidade na mulher. A sífilis pode gerar uma encefalite, uma psicose, uma doença. Não é? A gestante, por exemplo, se contamina com sífilis e ela não faz o tratamento e passa para o bebê, esse bebê pode nascer com malformação. Ela pode abortar a criança. Então pode gerar aborto, a sífilis pode gerar uma má formação da criança para nascer. O HIV/AIDS é um exemplo muito claro. O HIV/AIDS, a pessoa se contamina e ele vai buscar o quê? A nossa célula de defesa. Ele destrói a nossa célula de defesa. Ele destrói a capacidade do corpo de reagir contra as doenças. E essa pessoa fica tendo uma doença em cima da outra, não é? E uma doença em cima da outra e vai destruir o seu sistema imune. Pode ter tuberculose, pode ter infecção, outras infecções pulmonares, pode ter infecção do sistema nervoso. Então, é aquilo que eu falei, as ISTs, elas entram no corpo e elas vão buscar um órgão importante do corpo para destruir. Já tinha falado da hepatite, que vai para onde? Para o fígado. Destrói o quê? O fígado. E pode gerar o quê? Câncer de fígado. Né? O HPV, que é o condiloma combinado, aquela verruguinha genital, ele sobe, vai ali no útero, ele se implanta ali no útero, ele gera o quê? Um câncer de colo de útero na mulher. Então você veja que a IST, a importância dela, ela vai destruir
um órgão importante do organismo. A porta de entrada, aquela lesãozinha que a gente vê, é sua porta de entrada. Doutor, é um termo diferente, né? O que é a abordagem sindrômica das ISTs? Abordagem sindrômica é quando a pessoa chega no consultório e diz, olha, eu estou com um corrimento, por exemplo. Eu estou com um corrimento. Pode ser 2 ou 3 organismos diferentes. Pode ser clamídia, pode ser gonorreia, pode ser cândida. Por exemplo, vou pegar uma mulher que é mais comum a mulher apresentar um corrimento vaginal, né? E aí a gente não sabe exatamente qual é o agente que está causando aquilo naquele momento. A gente tem que fazer as testagens para descobrir qual deles exatamente pode ser, aqueles que eu citei, clamídia, o gonococo, por exemplo, a Candida albicans. Como a gente não sabe, a gente faz a abordagem sindrômica, que é o quê? Tratar os 3. Então você trata os 3 de uma vez, e você trata a síndrome, porque você não tem o diagnóstico. Quando você tem o diagnóstico, você trata o agente diretamente. Quando você não tem o diagnóstico, você tem uma queixa que resulta numa síndrome. Síndrome é isso. É uma queixa objetiva que a pessoa tem e você diagnostica e vê aquilo ali. Então você trata aquela síndrome. Eu trato o quê? O corrimento. Em vez de eu tratar o agente, eu vou tratar o corrimento. Como que eu trato? Eu trato tudo o que é mais provável de causar aquele corrimento. E graças a Deus, todas as ISTs têm tratamento. A única, infelizmente, que a gente não tem um tratamento definitivo é o HIV/AIDS. Mas todas as outras ISTs a gente tem tratamento definitivo, então você pode tratar sindromicamente. Você trata a síndrome, não é? E pede os exames para ver o resultado depois, para ver se aquele agente foi tratado naqueles medicamentos que você forneceu. Tá claro isso? Uhum. E, doutor, o senhor falou lá no início sobre procurar ajuda, procurar tratamento. Na suspeita de uma pessoa estar com uma IST, quais são os serviços que ela pode procurar e como que funciona o atendimento no SUS? Tem serviços específicos para esse tipo de tratamento? Tem. Aqui no município de São Paulo, onde a gente está, eu vou me manter aqui no município. Aqui a gente tem 29 centros especializados para atender pessoas portadoras de IST. Eles atendem de segunda, é fácil. Entra, tem centro de testagem e aconselhamento, Prefeitura do município de São Paulo. Você tem uma rede, tem um serviço de atenção especializada. Você tem 29 centros de CTAs, que são centros de testagem e aconselhamentos, e o serviço de atenção especializada. Eles, lá nesse local, você tem pessoas, você tem médico, você tem assistente social, você tem psicólogo, você tem enfermeira, a pessoa vai chegar e ela vai dizer, eu vim aqui fazer uma testagem, ela vai ser aconselhada, ela vai contar a história dela, eu tive isso e isso aconteceu, isso eu saí da noite, transei com alguém, tive uma trans, a pessoa me ligou uma semana depois dizendo que ela está com sífilis. Aí eu queria saber o que é que eu faço. Então, dependendo da sua história, essa pessoa te recebe, ela não está lá para julgar você, o que você fez ou deixou de fazer, a função dela é entender o que aconteceu com você. A partir do momento que ela entende o que aconteceu com você, ela vai oferecer os testes. A gente tem testes rápidos hoje nessa rede da prefeitura. Em 30 minutos você testa para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. 4 doenças importantes, você já faz a testagem ali, né? E dependendo da síndrome que você contar, você diz, olha, eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, isso pode estar infectado ou não, mas eu não estou sentindo nada. Mas se você já tiver uma síndrome, o médico vai fazer a abordagem sindrômica, vai dar o remédio, aquilo que a gente conversou antes. Ele vai dar o remédio para aquela queixa que você está. Então você vai chegar, vai ser aconselhada, vai fazer o aconselhamento, vai ser aconselhado a fazer aqueles testes e, se necessário, já vai tratar aquela, eventualmente, síndrome que você tenha. Mas, como eu falei antes, às vezes, na prática do dia a dia, chega muita gente que diz assim, eu vim aqui porque eu saí com uma pessoa uns 4, 5 dias atrás, uma semana, e me ligou dizendo que foi diagnosticado com sífilis ou que está com corrimento. E me ligou dizendo para procurar um médico. Então, veja, a pessoa às vezes vem com uma informação. Essa informação é valiosa para quem está lá no centro de testagem. Ah, é? E você está sentindo alguma coisa? Sim ou não? E você já teve algum IST? A gente vai saber se a pessoa já teve um IST antes ou não. Por quê? Existem alguns sinais de que a pessoa está um pouco mais exposta. Por exemplo, idade abaixo de 30 anos, uma pessoa que não tem parceria fixa, né? Pessoa que já teve uma IST previamente. Essas pessoas a gente aconselha que elas, eventualmente,
se expõe a uma relação sem camisinha, sem preservativo, juntando essas coisas, 30 anos, relação desprotegida, já teve um IST, não tem parceria fixa, sai da noite para balada, tem relações eventuais. Essa pessoa, por exemplo, é um candidato a fazer a testagem a cada 6 meses, ou depois de uma transa que suspeita, que ficou em dúvida, não conhecia a pessoa, transou sem camisinha, essa pessoa está indicada para procurar esse CTAs. Então tem uma rede ampla no município de São Paulo, são 29 CTAs, 29 centros de testagem e aconselhamento, mais serviços de atenção especializada. E tem uma dica, tem na estação, na Praça da República, estação na linha vermelha do metrô, tem um centro ali que é para atender gente que teve exposição suspeita de ao HIV/AIDS. Ali é um centro específico para usar medicamento. Eu tive uma transa suspeita, porque o HIV/AIDS tem que tomar remédio. Né? Uma das abordagens para quem teve uma relação suspeita de ter se exposto ao HIV/AIDS é tomar o medicamento em até 72 horas. Lá, nesse centro, existe medicação gratuita, é um centro de testagem, você vai testar, vai receber o remédio, pode pegar a camisinha e vai receber um aconselhamento. Ali na linha vermelha, na Praça da República, tem um centro específico para atendimento ao HIV/AIDS, para fazer o chamado PrEP, e o PEP. O PEP é a exposição após a transa e o PrEP é o Pre-Exposure Prophylaxis, em inglês, é a exposição antes de se expor. Né? Então você tem medicação para tomar nos dois. Respondi a pergunta? Sim. Doutor, o senhor foi falando de formas de tratamento locais e pensando assim em prevenção. Qual é a melhor forma de prevenir das STs? Olha, depende muito da idade aí no caso, né? Tem algumas STs que você tem vacina. Por exemplo, o HPV, que é o condiloma que dá aquela verruguinha, tem vacina, ela é oferecida na rede pública a partir dos 13 anos de idade, 13 até 19 anos, que é quando a gente supõe que a pessoa vai iniciar a vida sexual. Tem estudos da Universidade de São Paulo mostrando que aos 13 anos, 30% da população adolescente já teve o seu primeiro contato sexual. Então, essa vacina é ofertada a partir daí, em 2 doses, para prevenção do HPV, do condiloma combinado. A hepatite B tem vacina, né? E tem a hepatite A, que também tem vacina. A hepatite A, ela é na criança, né? Mas se a pessoa faz o teste, o adulto faz o teste, vê que ela não teve contato com o vírus da hepatite A, a gente indica que a pessoa tome a vacina. Então, a primeira coisa é a vacinação. É vacinar para se proteger. O que a gente não tem vacina, tem o preservativo, tem a camisinha. E a gente sabe que tem a camisinha feminina e a camisinha masculina. Né? Por exemplo, às vezes é difícil para a mulher negociar, dependendo da situação, às vezes ela é profissional do sexo, ela vive de ter relação, porque ela é o meio de vida dela. Então, para não negociar com o cliente, por exemplo, ela pode pôr a camisinha feminina, ela não tem que negociar com o cliente se ele não quer pôr a camisinha masculina, né? Então, para a mulher tem a camisinha feminina e tem a camisinha masculina para o homem, não é? Então, esses dois é fundamental. A terceira coisa que eu acho fundamental é informação. É informação. Esse tipo de papo que a gente está tendo aqui, nas escolas, em casa, tem que ter uma abertura para se conversar, e a primeira coisa que a gente não pode ser é censor, é julgar quem está conversando. Na hora que você faz isso, você põe uma barreira e você não possibilita que o outro fique à vontade para conversar com você ou tirar a dúvida e fazer a pergunta que a pessoa quer fazer. Então, essa é uma coisa que a gente tem que vender fácil, é essa informação. As pessoas têm que entender essas coisas para aprender a se proteger. Senão você não ensina como se proteger. Doutor, como as atitudes sociais, culturais, em relação ao sexo e à saúde sexual podem influenciar a prevalência das ISTs? Olha, tem uma coisa que tem que falar. Quando a gente fala de IST, a gente está falando de comportamento. Está falando de cultura. Está falando de coisas que a maioria das vezes a gente faz e as pessoas não sabem. Né? Então, cada um tem o direito ao seu sigilo, a se apropriar da sua vida da maneira que lhe convém. E quando você tem um IST, você tem que abrir para alguém o que aconteceu. Essa é uma das grandes dificuldades, é que a IST, ela te expõe numa situação que se você diz, eu tenho que me tratar. Tenho que falar para o médico, ou para o enfermeiro, ou para alguém que eu estou com IST. Eu tenho que abrir para essa pessoa. Então, uma das coisas mais difíceis é você ter que
abrir a sua intimidade, a sua vida para outra pessoa, né? Volta um pouco aquela conversa da dificuldade, o outro que o recebe não pode ser censor, nem pode julgar, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, ela expõe e você tem que conversar com alguém a respeito daquela situação. Agora, uma vez que você conversa, isso abre a possibilidade de você se prevenir, tratar, né? Fazer testagem, ver se tem medicamento, se você está doente e tem que tomar um medicamento, proteger a outra pessoa, pode ser uma pessoa da sua intimidade, a gente sempre acha que é alguém que você não conhece ou que está longe, às vezes não, às vezes é uma pessoa, um parceiro fixo, né? Às vezes é alguém que teve uma relação extraconjugal, né? Tem que considerar todas essas possibilidades. E vai aparecer onde? No outro. Se não aparece você, aparece no outro. Então, todas essa dificuldade cultural ela tem que ser encarada. A outra coisa é que tem tratamento. A tecnologia, a gente tem remédio para tudo aquilo que eu falei. A maioria delas tem tratamento. Tem vacina, tem testagem para fazer. A gente tem um arsenal de coisas e tudo isso que eu estou falando está na rede pública, está no SUS. Nesses centros de testagem e aconselhamento, o serviço de atenção especializada está lá. Então é fácil, tem toda a tecnologia possibilitou que a gente tivesse uma série de chances de tratar IST, de se cuidar, de ter tratamento, de se proteger para não pegar. Então, a tecnologia ela está aí a nosso favor, né? Uhum. Todo mundo hoje tem praticamente um celularzinho na mão. Entra lá, olha lá, Centro de Testagem e Aconselhamento, Prefeitura do Município de São Paulo, Serviço de Atenção Especializada, entra lá, vê onde é o mais próximo de você, onde é que tem o perto. Tecnologia está aí para ajudar com essas coisas. Vai lá, conversa com um profissional de saúde. Ele está lá aberto, é o papel dele te receber para conversar com você. Então tem todo um arsenal de possibilidades que a tecnologia, que são facilitadores, que está à disposição de todo mundo. É só a gente romper essa barreira inicial de procurar alguém para conversar. E, doutor, para finalizar, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de trazer para a gente? Deixar aí como orientação? Tem. Uma coisa que eu acho que é importante ficar claro é que, por uma questão orgânica, por uma questão de formação, os órgãos genitais masculinos, eles são para fora, né? Então é mais fácil, no homem, às vezes, o diagnóstico. Mais fácil perceber uma ferida, uma bolinha, alguma coisinha. Na mulher, os órgãos genitais, a maioria deles estão para dentro, né? A mulher precisa efetivamente ser examinada. O homem também precisa, evidentemente, mas a mulher, ela exige um profissional. Por que ela tem que ir no CTA? Por que ela precisa passar, se ela tiver suspeita? O exame feminino exige, por exemplo, um profissional que saiba, por exemplo, colocar um espéculo. Porque às vezes você tem que colocar o espéculo na vagina, abrir o espéculo, olhar, ver se tem alguma ferida, se tem alguma. Às vezes é dentro da vagina. Não dá para ver na estando como homem, por exemplo. Então, o diagnóstico da mulher, às vezes, ele pode ser um pouco mais difícil. É claro que na mão de um profissional preparado, capacitado, ele vai olhar e vai ver, vai fazer, diagnosticar e ver quais são as condutas necessárias. Mas por essa diferença anatômica, existe uma dificuldade, às vezes, maior de você diagnosticar uma DST na mulher do que no homem. Então, e tem outra questão que é fundamental, é a gestante. Aqui, no Brasil, de uma maneira geral, as gestantes, quando elas imediatamente engravidou, procuram o serviço que vai ser feito a testagem sorológica para as principais DST da mulher gestante. É uma forma da gente reduzir a infecção, como a gente chama, a transmissão vertical, que é aquilo que é a mãe passando para a criança, né? Nos 3 primeiros meses, que é fundamental. A primeira consulta pré-natal precisa ser o mais rápido possível, assim que tiver diagnosticado, para que a gente proteja naqueles 3 primeiros meses, veja se ela tem ou não, faça os exames, a testagem, porque são os primeiros meses onde as infecções passam com maior facilidade. Não que não vá passar em outros períodos, mas nesse período a placenta permite que as infecções passem com uma facilidade maior. Então, a mulher que descobriu que está grávida, procure o serviço, vá fazer a sua primeira consulta pré-natal, que aí todos esses exames vão ser realizados para proteger a ela e a criança. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, doutor Reinaldo. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, né, aqui com a gente. Mais uma vez. Sim. Eu agradeço. Esperamos que essa videoaula tenha enriquecido o seu conhecimento.
Não se esqueça de compartilhar as informações com seus amigos e familiares. E acessando o QR Code que aparece na tela, você pode acessar, rever essa videoaula e as demais. E na descrição do vídeo ter acesso a materiais de apoio.